Agora o nosso quadro Saúde em Casa. Amanhã, dia 28 de fevereiro, é o Dia Mundial de Combate às LER, lesões por esforços repetitivos, e também a DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Você já ouviu falar disso? Conhece alguém que tenha esse tipo de problema? E para entender melhor sobre essas doenças ocupacionais e como preveni-las, nós receberemos o ortopedista Dr. Bruno Gil. Ele já está aqui conosco, doutor. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, irmão Ian. Bom dia, Jéssica. Muito bem-vindo, viu, mais uma vez a colaborar conosco. Obrigado, é um prazer estar aqui. Legal. Olha, conta pra gente, né, quais são as principais diferenças de LER e DORT? Parecem complicadas ouvindo, né, irmão? É bem similar o termo, porque, como o irmão falou, a lesão de esforço repetitivo, ela abrange lesões que vão afetar músculos, tendões e nervos, por ou esforço em excesso ou movimentos repetitivos. Isso é a LER. A DORT, além de abranger LER, também tem como causas ou agravamentos distúrbios osteomusculares, mas que são influenciados pelos motivos laborais, né? Fatores laborais, como condições ambientais, fatores psicológicos, falta de pausas, falta de treinamento da empresa, os movimentos com má postura, né? Então são alguns outros distúrbios, não só os que a gente conhece da LER, né? Como tendinite, epicondilite, fasciite plantar, não só esses, mas outros. É um termo mais abrangente. Sim, doutor. Eu até comentava com a Jéssica, né, que a gente às vezes não escuta muito falar sobre LER, DORT, né? Falei assim, nossa, Jéssica, eu tô até com dificuldade aqui para as siglas, né? Porque é importante a gente falar sobre isso. Porque muitas vezes a gente está lá no trabalho, começa a ter um desconforto, eu tô trabalhando, não dou atenção. Mas eu gostaria de saber do senhor agora, por que é importante a gente dar atenção e quais os grupos que são mais propensos a terem esses tipos de doenças? A atenção, o quanto antes, o tratamento o quanto antes, vai evitar a falta no trabalho, a oneração também ao sistema até previdenciário, porque isso gera o afastamento do funcionário. Então é a empresa que perde, é o funcionário que perde, né? E sintomas iniciais que a gente pode ficar atento e procurar auxílio é a fadiga. Realizar aquela mesma função e iniciar com uma certa fadiga. E depois da fadiga vem a dor, e depois da dor a alimentação. Então, são estágios que quanto antes a gente começar a tratar, melhor. Interessante. Agora, tem aquelas profissões que são mais propensas a ter, então? Então, algumas profissões que a gente pode citar. Por exemplo, quem fica muito tempo em escritório, atividades administrativas. Hoje em dia é muito comum o uso de tecnologia, então celular, tablet, tudo que relacionado com movimento repetitivo. Então, do uso do celular até a falta de postura, com problema no pescoço, e o uso de movimentos repetitivos, principalmente do polegar, né? Então, funções também, operários de obra, de linha de manufatura, linha de produção, são aqueles movimentos repetitivos e não só esses movimentos, muito tempo em pé, tem que andar muito, muito esforço, né? São alguns movimentos, aquelas aparelhos vibratórios, britadeiras, por exemplo, e não só essas funções que a gente conhece, mas muitas vezes o músico também, o profissional, que nem o nosso colega ali, muito tempo sentado, muito tempo fazendo movimento repetitivo no violão, no violino, com o braço ainda elevado, no piano, né? Então, a gente sempre tem que relacionar a alteração, a fadiga, a dor e a limitação à função que a pessoa exerce, para a gente conseguir relacionar que sim é uma LER ou uma DORT. Entendi. Nós temos um card, doutor, com alguns sintomas para a gente observar e o senhor também falar para nós sobre eles, né? Então lá, olha, dor nos membros inferiores e nos dedos, nos membros superiores, na verdade, dificuldade para movimentá-los, formigamento, fadiga muscular, alteração da temperatura, alteração da sensibilidade, redução na amplitude dos movimentos e inflamação. Perfeito. Todos os sintomas são relacionados ou ao tendão, ou ao músculo, ou ao nervo. Entendi. Tá? Então, vai doer, vai limitar e vai provocar uma falta no trabalho, dores crônicas, né? E é isso que a gente vai querer evitar.
Esses sintomas são relacionados a, por exemplo, a tendinite. Tendinites de membros superiores, muito comum em funcionários que ficam, em funções que ficam muito tempo no computador digitando, né? Então você vai ter tendinite desde o ombro, cotovelo. No cotovelo tem um nome diferente, é epicondilite, que tem do lado de fora e do lado de dentro. Para você ter noção, como essas lesões não são relacionadas somente ao trabalho, a gente chama até, tem um termo que a gente chama de epicondilite do tenista, a do lado de fora. Entendi. E a de dentro, epicondilite do golfista. Olha. Então são termos assim que não, a gente sabe que não é só relacionado ao trabalho, por isso é importante associar a função que a pessoa faz à dor que está apresentando, né? E todos esses são sintomas. Nossa, agora tem assim, alguns principais fatores de riscos que venham a contribuir para o desenvolvimento tanto da LER quanto da DORT? Tem. A gente sabe que os fatores ambientais, os fatores laborais, então, influenciado pela temperatura do ambiente. Também isso? O calor em excesso aumenta a fadiga. O frio em excesso também atrapalha a recuperação da musculatura, que o movimento repetitivo, ele gera um cansaço naquela região que está sendo afetada, por exemplo, no cotovelo, e precisa de uma certa pausa. Então, a recuperação é afetada se a temperatura não está adequada, ou então se não tem essa pausa. Sim. Ou aquele aparelho que podia ser melhor, aquele equipamento melhor para aquela função, a empresa não tem um equipamento adequado, não deu o treinamento adequado para o funcionário, né? Então, tudo isso influencia esses fatores de risco, mas não só esses fatores relacionados à ergonomia, mas sim também ao próprio funcionário. O condicionamento e a idade são importantes também. Isso Entendi. conta bastante, né? Conta bastante. Agora é interessante lembrar, tô pensando aqui, viu? Eu trabalho no escritório também aqui da Torre Brasília e ali nós temos como que um pedalzinho, né? Ajuda Eu demais. não sei o nome daquilo, né? Mas pra gente colocar, então, Aquela sentar ergonomia na do pé. postura, né, correta Tem ali um da apoio cadeira, lombar, tem o apoio O lombar apoio nos pés, e aí o apoio dos pés. o apoio do cotovelo. Exatamente. E aqui no teclado e no mouse. Até a altura do monitor também influencia, né? Agora, não adianta nada ter na sua empresa, na empresa que você trabalha em casa, você ficar largadão de qualquer jeito, né? E fazer também o que não deve, né? O uso de celular em casa, levando em conta Ai, ai, isso, ai. porque vai influenciar nas dores, né? Uma atividade física que você quer exercer no seu tempo livre, mas sem orientação, ou mesmo se não exercer nenhuma atividade, o sedentarismo influencia. Então, o condicionamento físico é muito importante para a gente evitar essas lesões. Ai, irmão, quanta É coisa. verdade. E a Jéssica tocou num assunto, doutor, que é a ergonomia ali no trabalho, né? No momento que você está no escritório, independente da atividade, né? Que a gente realiza. Mas como que a ergonomia ajuda a prevenir essas doenças? Se a gente fica numa mesma postura, numa postura inadequada por muito tempo, vai gerar dor, tá? Cervical, lombar. Uma postura inadequada, muitas horas sentados, pode gerar uma síndrome do piriforme, que é uma compressão do ciático, do nervo, aqui na região do glúteo e dá sintoma em toda a perna. Então, a postura vai influenciar e uma boa ergonomia evita esse tipo de quadro, né? O apoio da lombar, como a gente falou, a altura do monitor, o apoio dos pés, são, para quem faz muito esforço, aquela cinta lombar, que ajuda sim. a agachar de uma maneira correta, né? O treinamento adequado para a pessoa entender que para pegar peso tem que agachar usando mais as pernas e não a coluna, isso tudo faz parte da ergonomia. Tem que Olha ter a só. consciência corporal, né? Consciência corporal. Aparatos necessários ali também. Por exemplo, quem trabalha, eu já vi fisioterapeutas, enfim, que vão auxiliar pessoas que estão acamadas, sempre com essa cinta. Perfeito. É interessante ver isso. Tem também caminhoneiros, né? Pessoas que estão aí pelas estradas muito tempo, motoristas de ônibus e tantos outros que também merecem todo o cuidado e precisam ter esse apoio certinho, Toda né? função que se enquadra nisso, muito tempo numa mesma posição, movimento repetitivo, ou nesses ambientes muito quente, muito frio, vão ter problema. Então, a gente tem que ter uma boa ergonomia e tem que fazer a prevenção para evitar esse afastamento, né? Ah, com certeza. Agora, caminhoneiro, motorista, a gente estava lembrando aqui, eles têm no banco lá do veículo motorista, né? aquele... Parece um tapete, vai, enfim, um monte né? de coisa de Cheio de bolinha. bolinhas. Às Aquilo vezes de é bom, madeira. doutor? Ajuda não só como uma massagem, mas também distribui um pouco melhor
o peso, né? Olha só. Então, Que bom. ajuda. Não é só enfeite. Não é só enfeite. Eu achava Taxista que era usa só também. Verdade, Enfeite, taxista. Eu pensava, eu acho que é enfeite, mas nunca perguntei pra ninguém. Agora a Tem gente sua tirou a função, tem dúvida. sua função. Epa, que Tem lá bom. seu lado Função. ergonômico. Que Olha. bom, né? Que bom saber. Agora, como é que a gente pode lidar no nosso dia a dia? Tem alguns exercícios que nós possamos fazer, assim, para prevenir, de fato? A atividade física, em Sim. geral, sempre vai ajudar. Até na postura, na consciência corporal. Agora, o que a gente pode fazer num trabalho é pausas regulares. Então, a cada 60 minutos a gente faz alguma pausa e, além da pausa, associar o alongamento. Alguns alongamentos dentro do trabalho são muito importantes, né? Alongamentos cervicais, de cintura escapular, de ombro, de membros superiores, inclusive membros inferiores, quem fica muito tempo em pé. Então, essas pausas regulares e esses alongamentos vão ajudar demais. E dentro de uma empresa que tem condição de mudar a função do funcionário de tempo em tempo, para ele não exercer aquela única função muito tempo, vai ajudar. Legal, ó. Tem até um card mostrando aí um Exatamente, pouquinho com dos os exercícios. exercícios. Exatamente, ali está mostrando para a gente o cervical, né, o alongamento cervical, tanto lateralizando quanto fazendo a extensão e depois o da cintura escapular, movimentando o ombro, né? Ombro. Olha só, gente. Tanto que para frente quanto para o lado. Vai ajudar demais esses alongamentos. E olha aqui, eu vou dizer, você que é dona de casa, trabalha muito aí em casa também, pode fazer isso, tá bom? Para cuidar bem da sua saúde, todo mundo merece ser bem cuidado. Nesse né, card mostra ali de membros superiores, né? Fazendo exercício. Aqueles primeiros ali do pulso, apesar de ser no punho, né? Sim. É pro cotovelo. Ajuda muito o A cotovelo. gente sente, né? Entendi. Aham. Quando a gente faz isso daqui, Você a gente faz sente isso, mexer você sente. aqui. E às vezes até para ombro. Então, Sério? é importante seguir todo o quadro. Aquele quadro é muito interessante. Olha, gente, então Olha só. grave aí esse quadrinho que nós fizemos É. com todo carinho para você. Faça em sua casa. Tá sentindo alguma dor? Vá procurar um profissional adequado para te ajudar. Sempre ortopedista? Ortopedista nessa área é muito importante. É o adequado. É o E adequado. aí ele que vai Tem o encaminhar. fisiatra também, tem o reumatologista, mas o ortopedista abrange bem essa Larry Dort, é bem a área dele. É a área. E aí depois é o ortopedista que vai encaminhar, então, para de repente fazer uma fisioterapia. O tratamento vai envolver, além de medicação, e claro, respeitando cada paciente. Tem paciente que tem alergia, Sim. tem paciente que tem comorbidades que não podem usar qualquer tipo de medicação. Então entram desde medicação até fisioterapia. E uma coisa que eu estou gostando de fazer muito no consultório, e eu estou vendo muito resultado positivo, é a aplicação de ácido hialurônico. Sim. Não só usado para estética, Sim, mas a nessa área, gente nessa área também. Faço unha legal. intraarticular, fazemos também em lesões de epicondilite, de tendinite. Isso aí acelera a recuperação. A pessoa que foi já diagnosticada com a LER e com a DORT, quais exercícios físicos assim são os mais adequados? Dependendo da área afetada, tá? tá. Porque Sim. a gente tem áreas em escritório, mais membro superior. Então a academia vai ser muito bem-vinda. Pilates é um exercício que é ótimo. Eu Pilates sempre é indico ótimo. para os meus pacientes exercício na piscina, hidroginástica, natação, né? Tudo de maneira adequada e com orientação. E que a atividade se torne assim relaxante, né, doutor? Isso é Perfeito. importante, né? Tem que ter orientação para fazer de É. modo correto e não gerar mais dor, senão piora o quadro. É verdade, com certeza. Quanta coisa boa, gente. Agora eu vou dizer uma coisa. O doutor contou que ele brincou tanto com a filhinha dele que até se machucou. Doutor, o que foi isso, doutor? Brincando com a minha filha, prestando atenção demais nela. Ai, é assim Eu virei mesmo. paciente. Oh, meu Ah, Deus, meu mas ó, Deus. boa recuperação. Obrigado. Obrigada pela participação mais uma Agradeço. vez. Eu Deus que abençoe o agradeço. senhor e toda a família. Amém. Aqui está Muito aumentando. obrigado. Que viu, tá doutor? aumentando. Vem aí quem? Elina. Elina. Ela chega em junho para fazer companhia para Cecília. Manda foto pra gente depois. Pode deixar, manda tá? sim. Obrigada, Deus abençoe. Obrigada, viu, Eu que doutor? agradeço mais uma vez.